uma forma para reancorar as expectativas? Então, na verdade, né, quando a gente tem num regime de metas de inflação, a gente tem um processo de desancoragem, a autoridade monetária ela tem que reagir a isso, né? À época, a gente vinha aqui, a gente da Ativa vinha aqui e falava, olha, o processo de desancoragem é grande, o Banco Central não pode iniciar um ciclo de afrouxamento, mesmo que a taxa de juros esteja altíssima, num ambiente que você tem desancoragem. Infelizmente, a nossa opinião ela se frustrou, né? Nossa perspectiva se frustrou, ao passo que hoje a autoridade ela vai correndo atrás. A nossa perspectiva é que eles interrompam o ciclo já a 10,30%, a 10,50%, né? Então, a fim de buscar uma reancoragem. Só que trata-se de um processo no qual você precisa estabelecer uma credibilidade, né? Então, a autoridade monetária vai fazer o que for necessário para que seja cumprida a meta de inflação. O mercado, de fato, ele duvida disso e o Boletim Focus refletiu isso, né? Principalmente quando ele avançou o 2026, né? Já estávamos com 50 bips de desancoragem para 26, 27 adiante, e agora o 2026, que é além do horizonte relevante de política monetária, ele começou a andar de novo. Então essa é a grande informação do Boletim Focus. O mercado está duvidando, na verdade, os agentes, né? Porque quando a gente fala mercado, o pessoal julga o vilão, né? Não, os agentes, as pessoas que formam os preços, os analistas de mercado estão vendo que não temos outra fonte de financiamento do Estado senão o imposto inflacionário. E aí você começa a avançar as expectativas de inflação por conta do fiscal que não se ajusta, de um Banco Central que não fará o que for necessário, ou pelo menos não tem a perspectiva de que fará o que for necessário para reancorar as expectativas, aí a coisa acaba degringolando, né? E aí o pior é o seguinte, qualquer choque acaba acelerando, acaba catalisando esse processo de reflação, esse processo de avanço inflacionário novamente. Nós vivemos, sim, um processo de desinflação, ok, olha, saiu de 10, foi para 5, foi para 4, foi para... eu ia falar 3, mas 3,9, né? Mas agora a perspectiva é de que volte a avançar, infelizmente. Héctori, ainda nessa questão, né, a gente vem daí expectativas de inflação subindo e isso representa, né, essa notícia ruim para o Banco Central. O próprio Campos Neto falou exatamente essa frase, né? O mercado, a gente sabe também que não tem aceitado ou tem algum, talvez, pé atrás ainda em relação à última ata ali, da última reunião, não da ata em si, mas da última reunião do Copom. Até a ata tentou minimizar a divergência, né, ali dos votos. Parece que o mercado ainda, não sei se comprou verdadeiramente os esclarecimentos que a divisão meramente ali de quem, né, foi indicado pelo governo era de um corte maior, mas que foi tecnicamente, mas de alguma forma a gente vê que houve sim, né, várias preocupações, não aceitando talvez muito bem essa divisão dos membros indicados pelo atual governo. Você vê, de certa forma, né, esse cenário de expectativa de inflação subindo, desconfianças ainda em relação à credibilidade futura do Banco Central, com uma mudança da presidência ali no fim deste ano. Como que você enxerga, de fato, este cenário nesse contexto? Então, Paula, a verdade é a lógica utilizada pelo mercado para a construção da desconfiança, ela é muito simples. Nós temos um chefe do executivo que vai indicar o próximo presidente do Banco Central, tecendo inúmeras críticas ao patamar da taxa Selic. O ministro da Fazenda teceu críticas à meta de inflação de 3% na semana passada. E também vai ajudar a indicar os próximos membros do Copom, né, do Banco Central. É difícil acreditar que ocorrerá uma dissociação. Não, colocaremos um quadro hiperqualificado que vai fazer o que for necessário para convergir a inflação para uma meta que ele não acredita
que o executivo não acredita. Então, assim, é difícil. E aí, a última, já mediante a toda uma situação, porque não é de hoje que o ministro da Fazenda teceu algumas críticas à meta de inflação e que o chefe do executivo, o presidente Lula, fala contrário aos juros. E aí já tinha uma desconfiança com relação aos novos indicados, se eles de fato terão o compromisso, o rigor com a meta de inflação. E aí, essa última reunião, por obra do destino, ou o que é desconfiado pelo mercado, inclusive por mim, nós tivemos uma divisão justamente entre os 5 indicados pelo Bolsonaro e os 4 indicados pelo Lula. Essa coincidência, vamos tratar como uma coincidência, ela foi extremamente infeliz, né? Bastava que um diretor tivesse no grupo contrário. Se tivesse sido uma divisão de 6-3, já não esse discurso da coincidência, de divisão entre Lula e Bolsonaro, de politização, de racha, já se esvaziaria por completo, né? E aí o esforço para dizer, não, o Banco Central segue um órgão técnico, seria muito menor. Só que a gente teve uma infeliz coincidência, se a gente for tratar de uma boa vontade, uma infeliz coincidência com relação a essa divisão. E aí os receios com relação aos próximos indicados pelo Executivo e a condução da presidência, eles se ampliaram, né? Então, a autoridade monetária, de fato, hoje versa com uma desancoragem das expectativas de inflação mais dilatada do que já esteve há pouco tempo atrás, uma não convergência da inflação para a meta, e ainda assim, alguns diretores optaram por, tecnicamente, né, sem juízo de valor, tecnicamente, manter o ritmo de afrouxamento monetário, o que era um pouquinho contraditório. E aí, pronto, a coincidência com a suspeita, tudo se ampliou, refletindo-se nas expectativas do Boletim Focus e dos ativos financeiros. Inclusive, eu quero trazer aqui para a nossa conversa o Wandique Silveira, economista, comentarista também de economia e política, que está chegando na nossa programação. Seja bem-vindo, viu, Wandique? Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Ettore. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Felipe, que está ao meu lado aqui. Bom dia a todos. Um prazer estar de volta aqui na segunda-feira. Obrigada. Wandique, vou te colocar aqui na conversa, até porque na semana passada eu e o Wandique a gente estava discutindo um pouco mais em relação a estes pontos, viu, Ettore? Você acha que pontuou aí, trouxe muito bem. E eu queria entender, na percepção de vocês dois, o que nós estamos vendo aí, se desenhando, até mesmo toda essa, talvez ainda desconfiança ou, né, argumento sendo colocado em relação à autonomia, de fato, do Banco Central numa próxima gestão, essa mesma desancoragem em relação ao fiscal, à própria inflação. Esse cenário todo, né, colocando tudo isso aí nessa análise, eu queria entender se vocês enxergam, de fato, a gente caminhando para uma inflação perto de 3%, como é a meta para 2026, ou estamos mais ali para uma inflação acima de 5%, 7%, de repente? Eu vou começar com o Wandique. Paula, essa é uma excelente pergunta e eu venho batendo nesse ponto há muito tempo. Nós estamos num processo de dominância fiscal, certo? E existe uma impossibilidade, pelo menos temporária, de qualquer movimento para cima da taxa de juros. Isso seria muito proibitivo para a economia brasileira e eu acredito que dentro do Banco Central exista um dissenso bastante notado com relação a isso. Os números ainda não indicam um aumento de taxa de juros. No entanto, a gente tem um platô inflacionário, a meu ver, esse platô inflacionário não vai ceder. É o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos, que também está experienciando o que a gente denomina de dominância fiscal. Entretanto, como nós temos gastos que vêm crescendo de maneira muito rápida e nós não temos a contrapartida de receitas, ainda que as receitas venham crescendo, mas as receitas crescem muito menos rapidamente do que os gastos. E as receitas, grande parte das receitas, elas são one-off, né? Uma vez elas acontecem, elas não recorrem.
ou elas têm uma taxa de crescimento que elas chegam a um ponto onde elas não conseguem crescer mais. É a questão do imposto. A gente não tem como aumentar muito mais os impostos que a gente tem. Por isso que eu digo que eu acredito que, eventualmente, nós teremos retorno de uma CPMF, porque é um imposto bom do ponto de vista fiscal, ele é extremamente efetivo, porque ele tem uma base muito grande e afeta as pessoas da maneira com que elas consomem. Então, é um imposto do ponto de vista fiscal, não que eu seja a favor de imposto, mas ele é um imposto bom, ele é um imposto eficiente. O que acontece com isso? Com esse gasto exacerbado e a taxa de juros já num nível restritivo, mas que não consegue trazer essa inflação para a meta, e esses gastos na cabeça do mercado já começam a representar uma abertura com relação ao arcabouço fiscal, que há 2 semanas atrás o ministro Haddad já disse, já abriu mão da meta fiscal de superávit para 2025 e 2026, e existe uma total impossibilidade de atingir a meta zero esse ano, ainda que se diz, né, que a gente escuta os representantes do governo falando que estão em busca dessa meta fiscal, que, a meu ver, é completamente impossível de ser atingida. Então, o que acaba acontecendo? O mercado demanda e aposta contra a posição do Banco Central e do governo. Demandaria mais juros. Tanto é que nós temos juros muito maiores num período de 2 semanas, chegando aos 12% nos juros longos. Então, o que isso representa? Isso representa que tem um gasto que contribui para essa expectativa e uma impossibilidade, ou pelo menos uma visão do mercado que o Banco Central não vai agir aumentando a taxa para cima. E para coroar essa situação, no final do ano nós temos uma transição de presidência do Banco Central, tendo um presidente que vai ser indicado pelo governo, e nós vamos ter 4 elementos do Copom que são já diretores indicados pelo próprio presidente. Então, a gente vai ter uma maioria, o que nos leva a uma condição de subordinação do Banco Central do ponto de vista político aos desígnios do governo, ainda que exista uma separação clara e por lei nessa independência do Banco Central. O que não quer dizer que a pessoa que vai ficar na posição de presidente, no lugar do Campos Neto, tenha convicção dessa independência. A gente viu isso na última reunião do Copom, rachado no meio com o voto de Minerva do presidente. Então, a minha expectativa, Paula, é que nós vamos ter um período muito longo no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos principalmente, de taxas de juro muito mais altas do que as médias dos últimos 20, 30, talvez 40 anos, e a gente vai ter inflação persistente mais alto no Brasil, na casa dos 3,5%, 4% de longo prazo. E eu espero, em função desse processo fiscal, desse modelo político com gastos extremamente exacerbados, que até no final de 2026 a gente bata a casa talvez dos 7, 8, talvez até 2 dígitos. Processo muito parecido com o que aconteceu durante o final do governo Dilma. Eu quero ouvir sua opinião, Tori, se você concorda ou não, fica à vontade aqui com os seus argumentos, né? Como você vê de fato aí a reação ou o comportamento dessa inflação ali para 2026, diante de todo esse cenário. E já emendo aqui, né, trazendo um pouco do que o Vandick falou, se você acredita que de repente a gente pode entrar aí num processo de dominância fiscal. Esse seria exatamente o meu ponto de divergência do Vandick. Aliás, prazer falar contigo, grande honra, Vandick. Concordo em 90% com o cenário dele. Nós temos uma perspectiva de inflação que em 2025 vai buscar 4,2%. Nós temos nossas apresentações aqui para clientes, elas se resumem exatamente num processo de financiamento do Estado através de imposto inflacionário. Temos recomendado a posição das pessoas na inflação. Olha, tomem inflação, comprem inflação, vai ser relevante essa posição tão em breve. A gente tem fugido do curtíssimo prazo, né? Porque mecanismos de controle artificial, os tradicionais represamentos de preços podem ser trazidos à mesa novamente. A única divergência que a gente tem é que a minha avaliação é que nós não estamos num processo de dominância, né? Fiscal.
E ainda que tivéssemos, né, a autoridade monetária deveria reagir subindo os juros. Como o próprio Van Dijk falou, há um limite, né, no qual hoje a gente trabalha, né, há uma nítida assimetria, tanto é que a nossa perspectiva com relação à Selic em 2025 é que haja um novo ciclo de afrouxamento monetário, mesmo com essa inflação cobrando o seu preço, né? E isso deve catalisar um processo inflacionário. Agora, só com relação à dominância fiscal, né? Que seria descrita no clássico como um processo no qual a política monetária ela se torna mais restritiva e traz consigo a inflação para cima, né? Então, o juros sobe, a inflação sobe, nós não observamos que esse coeficiente esteja positivo, ainda avaliamos que a política monetária fica restritiva e a inflação ela cai, por conseguinte, numa transmissão tradicional ainda com relação à política econômica. Van Dijk quer trazer aqui um outro argumento? Fica à vontade, Van Dijk. Tori, a honra, o prazer é todo meu. É sempre muito bom falar com você. Admiro muito o trabalho de vocês e o seu em particular. A questão que eu falei a respeito da dominância fiscal, a minha preocupação são com os juros longos. A gente tem uma manutenção da taxa de inflação, ela ficou num platô, tem pressionado, os núcleos têm pressionado para cima. Minha grande preocupação é com isso. E, ao mesmo tempo, essa pressão já elevou as taxas de juros para cima, que a gente tem que lembrar o seguinte, o Banco Central age, mas ele age no juro spot, de curtíssimo prazo. Então, a minha preocupação foi a função reação do mercado, que automaticamente impactou dessa maneira. Então, não estamos falando de um modelo de dominância fiscal clássico, mas eu vejo elementos de dominância fiscal na impossibilidade ou na inatividade da taxa de juros barrar essa inflação. Então, era só isso que eu queria dizer para você. Mas muito obrigado pelo seu ponto. Tori, quer só complementar? Fica à vontade também. Gostaria, sim, de complementar. Não seria complementar, seria convergir plenamente. Então, não há divergência do nobre relator Van Dijk. Estamos extremamente alinhados. Eu de fato, convirjo com a opinião dele com relação à inflação. Estou extremamente preocupado com esse processo inflacionário. E eu adicionaria apenas um ponto que eu tenho ressaltado bastante, que é o problema da gente trabalhar aqui no Brasil com desancoragem de inflação. O volume de choques altistas de preços é muito maior do que o volume de choque baixista. Então, a cada 10 choques que a gente tem na economia, 9 são para cima. A hora que a gente não está ancorado, não está com as expectativas ancoradas, o choque ele leva a inflação para cima de maneira mais do que proporcional, dificultando ainda mais o trabalho da política monetária. Eu digo sempre, olha, a expressão ancoragem, né, a analogia de âncora com embarcações, ela é precisa, porque se a âncora não está tocando o fundo, não está tocando o solo, não está tocando a meta, qualquer marola, mesmo que 10 centímetros do fundo, qualquer marola que faz leva a embarcação. Então, essa marola é um choque, né, um choque positivo de inflação que vai levar consigo as expectativas e dificultar o trabalho do Banco Central. Então, eu tenho extrema preocupação com relação à inflação e ainda mais num país cuja inércia é muito grande, a indexação é muito elevada, tudo é corrigido pela inflação. Isso tende a dificultar muito o trabalho do Banco Central. Por isso, tinha defendido tanto que o Banco Central não poderia fazer esse afrouxamento que fez, ainda que pare em restrição. E só completando aí, né, o Tori, ainda um modelo de estratégia, vamos dizer assim, do governo em aumentar a arrecadação, somente através ali de mudanças tributárias e contenciosos, né? Não falando ali em relação
a corte de gastos. Ponto sempre ali levantando, né, muitas questões, muitos questionamentos. O mercado reflete, claro, de fato, sempre tem aí a reação do mercado. Quero agradecer, nosso tempo está chegando aqui, preciso fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho, não dá para a gente avançar um pouco mais nessa conversa, mas fica o convite para que você volte outras vezes, outras oportunidades, sempre muito bem-vinda aqui à nossa programação da BMC News. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Até mais. Grande Héctor Sanches, sempre trazendo aí pontos muito importantes, né? Reflexões importantes.